Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo pelas ofertas que o Senhor te deu a oportunidade de colocar nas salvas essa noite. Isso é sinal de que a providência do Senhor tem chegado à sua vida e família e tem sobrado, que você tem podido ofertar. Na verdade, a gente não deve dar só do que sobra, né? A gente deve seguir o exemplo daquela viúva que deu do pouco que ela tinha, de tudo que ela tinha, ela entregou ali, e o Senhor estava observando aquele momento em que as pessoas depositavam as suas ofertas no gasofilácio. Vamos também nesse momento orar pelos nossos missionários. A gente está no mês de missões nacionais e a cada culto nós temos orado por alguns dos missionários que nós temos apoiado no âmbito nacional. Por falar nisso, está chegando o nosso Congresso Semear, nesse final de semana já, abertura no sábado às 18h30 aqui com o pastor Tiago Abdala. E se você quiser saber mais das programações, está espalhado aí pelos totens, tem um stand do Ministério de Evangelismo e Missões lá embaixo, e onde você também vai poder conhecer mais o Portas essa noite, que está com um stand lá embaixo também, a Missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Então, você também pode ofertar para o mês de missões, além dos seus dízimos e ofertas que você já deposita aqui regularmente nas salvas, você tem a oportunidade de cooperar com o trabalho missionário da nossa igreja. Nós estamos arrecadando neste mês R$50 mil para enviar para o campo missionário. E nós desejamos, evidentemente, ultrapassar esse alvo. E a gente vai coroar todo esse período aí com o congresso na semana que vem. Vamos orar então pelos missionários. Quem está aí, Hebe, por gentileza? O Walter e a Rosiane Lima, que estão lá no sertão, no Piauí, plantando igrejas. E a gente vai orar com o nosso irmão diácono Lauro Queiroz. Lembrei aqui, tem alguém fazendo aniversário de batismo, casamento, nascimento, de hoje até semana que vem, no caso, aniversário de nascimento. Venha aqui à frente, por gentileza, para a gente te parabenizar. Hoje de manhã nós tínhamos vários. E lá em cima, se tem alguém, fica ali do lado da nossa diaconisa, Nayana, por gentileza. Recebam aí os nossos parabéns em nome de toda a igreja. Vamos orar, meu irmão, lembrando também da pregação da palavra logo a seguir. Vamos curvar nossas frontes. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti. Gratos, Pai, de todo o coração, porque podemos vir à Tua igreja, Pai, e já podemos louvar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Também, Pai, somos gratos porque podemos retornar à Tua casa os dízimos e essas ofertas. E pedimos que elas possam ser, Pai, aplicadas no crescimento do Teu reino. Abençoa também, Pai, esse mês de missões, a campanha missionária da nossa igreja, o congresso da nossa igreja, que a Tua palavra, Pai, possa ser levada àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Como também, Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar os nossos missionários que estão trabalhando no Piauí, o pastor Walter e sua família, que o Senhor abençoe o trabalho que é feito naquela cidade. Também, Pai, Te pedimos pelos nossos irmãos que fazem aniversário de vida, aniversário de batismo, que o Senhor dê um ano abençoado, com muita saúde, sabedoria, e que eles tenham sempre sede de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Te pedimos também, Pai, pela Tua palavra que vai ser pregada nesta noite, que o Senhor possa, Pai, abençoar o Teu servo, o pastor Paulo, que vai trazer a palavra, como também, Pai, que na Tua casa hoje à noite possa haver salvação. É o que nós Te pedimos, no nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A vergonha é um sentimento revolucionário. Essa frase é o título de um dos livros do filósofo francês Frédéric Goes. Já na introdução da obra desse autor, ele confessa dizendo: em minha vida, acredito ter sido mais frequentemente atravessado pela vergonha do que pela culpa. Tomei mais decisões curvando-me aos ditames da primeira do que às injunções da segunda. Nesse livro, esse filósofo francês propõe uma nova atitude diante da vergonha, uma atitude positiva que encara esse sentimento, o sentimento da vergonha, como um sentimento revolucionário para desafiar as normas e as convenções sociais, levando-nos a questionar as estruturas de poder e as injustiças sociais, resultando em um agir mais ético e responsável. No livro de Romanos, porém, o apóstolo Paulo encara a vergonha como um sentimento pecaminoso, como uma atitude pecaminosa, quando relacionada à mensagem do Evangelho, que não deve regular a conduta cristã, e ele propõe que os seus leitores romanos, assim como ele, tenham orgulho do Evangelho, valorizem as boas novas sobre Jesus Cristo e que não se conduzam na vida cristã atravessados pela vergonha. E então ele apresenta a receita, a solução para que os romanos jamais se envergonhem do Evangelho, a despeito das múltiplas tentações que eles tinham para se envergonhar da mensagem da cruz. Nós vamos nesta noite considerar o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós não vamos ainda dar continuidade às nossas exposições no livro de Efésios. Alguns de vocês têm me perguntado, me pararam no corredor nessa manhã, me mandaram mensagem hoje à tarde, mas na semana que vem nós temos semear, então nós já teríamos que dar pausa na exposição. Então, quando for possível, nós temos uma sequência razoável, definitiva, a gente retoma as exposições em Efésios. É isso que nós queremos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor alcance corações essa noite, seja para edificar, seja para salvar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na primeira parte do primeiro capítulo de Romanos, versículo 16, nós lemos Paulo dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo faz essa colocação em termos negativos? Porque ele diz o que diz na forma que ele diz. O apóstolo emprega aqui um recurso literário chamado litotes, em que se afirma algo por meio da negação de uma afirmação contrária. É como quando alguém diz assim: eu não achei graça, ao invés de dizer eu estou furioso. Assim, o que o apóstolo está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele se orgulha do Evangelho. Isso é semelhante ao que ele diz lá aos Gálatas, na carta que ele escreveu a eles,
em termos positivos. Olhe Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele se orgulha do Evangelho, ele se orgulha da pregação da cruz de Cristo, mas em Romanos 1,16, ele prefere colocar isso daqui em termos negativos: não me envergonho do Evangelho. Agora, por que Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho? Ou, se preferirem, qual o motivo do apóstolo dizer que ele se orgulha do Evangelho? O objetivo de Paulo aqui não é meramente falar sobre si mesmo, não é esse o objetivo do apóstolo, não é se auto-recomendar, não é elogiar-se a si mesmo. O apóstolo não era esse tipo de homem, ele foi crucificado com Cristo, como ele disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Na opinião de Paulo era loucura, insensatez gabar-se de si próprio, das suas experiências, como ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tudo o que Paulo diz em suas cartas, ele o diz como um pastor, como um mestre, com o objetivo de edificar, de ajudar a igreja, de fortalecer os irmãos. E eu penso que é exatamente isto que ele está fazendo com os membros da igreja de Roma aqui nesta ocasião. Havia crentes romanos que de algum modo estavam sendo tentados a se envergonhar da mensagem do Evangelho. Até mesmo Timóteo, que era um pastor, foi deixado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso, ele foi tentado a se envergonhar do Evangelho. Timóteo foi tomado por um espírito de covardia por causa da crescente perseguição contra os cristãos no primeiro século, na era apostólica. Mas o apóstolo exorta Timóteo dizendo o seguinte a ele, abra lá em 2 Timóteo capítulo 1, versos 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 1, versos 7 e 8. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versos 7 e 8. Paulo dizendo a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E então, mais adiante, no versículo 12, o apóstolo Paulo emprega a mesma figura de linguagem que ele usou com os romanos para exortar Timóteo a se orgulhar do Evangelho. Paulo realmente estava sofrendo. Paulo realmente estava aqui numa situação desfavorável. Ele estava preso porque ele era um pregador do Evangelho, um pregador fiel. Todavia ele diz a Timóteo, verso 12: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Todo o primeiro capítulo dessa carta, meus irmãos, é um encorajamento para Timóteo se orgulhar do Evangelho. Paulo está escrevendo isso para encorajar o jovem pastor, para que ele não fosse um covarde, apesar das perseguições e sofrimentos que ele estava sofrendo por causa do Evangelho, bem como todos os outros cristãos, inclusive Paulo, que estava preso. E Paulo está fazendo algo parecido aqui com os cristãos de Roma. É como se o apóstolo dissesse: cristãos romanos, orgulhem-se do Evangelho. Não tenham vergonha do Evangelho, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. É como se Paulo estivesse dizendo isso também aos romanos. Mas por que esses cristãos romanos estavam tentados a se envergonhar do Evangelho? Eu penso que há razões aqui gerais e particulares. As gerais alcançam a todos nós. As particulares dizem respeito ao contexto em que os romanos estavam inseridos. As gerais são comuns a todas as pessoas, porque por causa da queda existe uma tendência generalizada, minha e sua, de todos nós, de nós nos envergonharmos da mensagem do Evangelho. Primeiro, porque a mensagem da cruz ela é escândalo. A mensagem da cruz é loucura para a nossa natureza pecaminosa e intelectualmente soberba, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 27.
O homem natural, ou seja, o homem sem Cristo, ele não pode entender a mensagem da cruz, não pode entender as verdades da palavra de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O evangelho de Cristo, ele é uma ofensa à nossa razão, ao nosso intelecto caído, ao nosso entendimento depravado, à sabedoria arrogante e caída deste mundo. O evangelho nos ofende, naturalmente nos ofende, independentemente da maneira como o pregador endereça a palavra. O evangelho, ele é ofensivo ao nosso intelecto, à nossa razão. Aderir ao cristianismo é um suicídio intelectual, diz o homem ímpio aí fora. O homem mundano, ele considera ridícula, desprezível toda essa ideia de pecado de Adão e Eva, considera isso fábula infantil. Eles zombam da ideia de que Jesus é o Deus que veio a morrer pelos pecados e ressuscitou 3 dias depois para a nossa justificação. O mundo odeia e rejeita a essa mensagem. Dizem que o inferno é a invencionice da igreja para amedrontar os fiéis e exercer controle sobre eles, para mantê-los encabrestados, encabrestar a consciência deles. A mensagem da cruz é loucura para o homem natural, cujo coração está cheio de orgulho. Eles não veem beleza nem formosura no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém fala nesses termos, nos termos que eu estou indicando aqui para vocês, está apenas demonstrando que continua cego espiritualmente. Continua com o coração irregenerado, que é um filho do diabo, com vergonha do evangelho e, portanto, sob a ira de Deus. Fora isso, meus irmãos, eu acredito que a principal razão geral do homem natural se envergonhar do evangelho é porque ele odeia a santidade. Toda a inclinação do seu coração é sempre e continuamente para o mal. O verdadeiro evangelho é santificador. O verdadeiro evangelho transforma a vida e a santifica. O verdadeiro evangelho não permite que os homens continuem vivendo em seus pecados. Sim, somos falíveis, podemos errar, não estamos aquém da queda, mas o evangelho não permite que nós permaneçamos caídos. Se o homem não regenerado pudesse viver nos seus pecados e no final das contas ele entrar no céu, certamente ele aclamaria o evangelho. Todas as pessoas aclamariam o evangelho e o receberia imediatamente se elas pudessem continuar vivendo nos seus pecados. Porque elas não querem uma mensagem que contrarie a sua razão e a sua vida moral. E o evangelho vem para fazer exatamente isso. Ele vem não apenas para contrariar, mas ele vem para transformar a vida. Não vem apenas para fazer uma reforma moral e dar sugestões para a nossa existência. Ele vem para colocar a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. O evangelho de Jesus Cristo sempre ofende o homem natural, o homem sem Cristo, meus irmãos. Uma das melhores maneiras de provar a pregação do evangelho, se um pregador está sendo fiel à mensagem do evangelho, é esta: ele ofende o homem natural, o homem sem Cristo, e exalta a santidade de Cristo. É esse o efeito da mensagem. Cristo está sendo exaltado e não o homem. As pessoas estão ofendidas com a mensagem. Repito, independentemente da maneira como o pregador a endereça, independentemente da maneira como ele verbaliza a mensagem, ou da sua atitude no púlpito, o evangelho, ele sempre vai nos afrontar de alguma maneira e nos chamar para nos alinharmos à vontade de Deus. Sempre estamos sendo disciplinados quando a pregação da palavra é proferida, quando alguém prega a palavra fielmente. Sempre estamos sendo disciplinados, mesmo quando há encorajamento e consolo, nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, estamos sendo chamados para Ele, para que nós nos consolemos nele, que nós olhemos para Ele como consolo, como conforto, e recebamos dele um encorajamento, para que nós não fiquemos demasiadamente desanimados. De alguma maneira, a palavra sempre está nos corrigindo, não apenas quando há exortação no texto, mas também quando há consolo, conforto, encorajamento, nós estamos sendo corrigidos de alguma maneira. Nem toda pregação sobre Cristo, meus irmãos, é verdadeira pregação do evangelho. Há muitos pregadores que sobem ao púlpito, leem um texto da Bíblia e falam certas coisas boas sobre Jesus. Mas ora, considere comigo, o espírita, o ubandista e o mórmon
também falam coisas boas sobre Jesus. Também falam bem de Jesus. Nem por isso nós podemos dizer que esses grupos ou essas pessoas estão pregando o verdadeiro evangelho. Muito menos que são cristãos aqui nesse caso. Outros leem uma passagem bíblica, depois ficam divagando, não explicam o sentido da passagem, ficam apenas contando experiências, histórias quaisquer e nunca mais voltam para o texto. Esses pregadores estão entretendo bodes e deixando que as ovelhas morram desnutridas. Não é esse o papel do pregador. Esse tipo de pregação se envergonha do evangelho e é uma vergonha para o evangelho. O verdadeiro evangelho ofende o homem natural, morto em seus delitos, que em algum momento nós vamos abordar. E esse evangelho verdadeiro exalta Cristo como a única maneira de o pecador estar na presença de um Deus santo e justo. Aqueles que amam os seus pecados não podem suportar o evangelho que enche a alma de santidade. Eles dizem: se eu virar crente, eu terei que parar de beber. Se eu virar crente, eu terei que parar de fumar. Se eu virar crente, eu terei que deixar de ir às festas. Se eu virar crente, eu terei que deixar de fazer sexo fora do casamento. Se eu virar crente, eu terei que deixar aqueles meus negócios espúrios no trabalho. Se eu virar crente, eu terei que deixar de fazer isto e aquilo. Se eu virar crente, e aí nunca viram crente pela condicionante que colocam, que estabelecem para chegar até a Jesus. É porque amam os pecados que muitas pessoas não recebem a mensagem do evangelho. É esse que é o problema, amor ao pecado. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não era cognitivo o problema, não era deficiência em entender a mensagem do evangelho. O problema do homem natural é amor ao pecado. E é por isso que ele não vai a Jesus, não por falta de informação. Vivemos na era de informação, nunca tivemos tanta informação sobre o cristianismo. As pessoas nunca souberam tanto a respeito de Jesus. Mas elas não vêm a Jesus, não porque elas não o conhecem, como no nosso país nominalmente cristão, mas porque elas amam o pecado e elas querem uma religião que não as incomodem no seu pecado. E isso não é o evangelho, não é o cristianismo. Mas além dessas questões gerais, havia também questões particulares relacionadas ao contexto do Império Romano, exercendo pressão sobre os cristãos. A ridicularização, meus irmãos, e a calúnia foram as principais armas de ataque dos inimigos do evangelho aos cristãos. Os romanos consideravam os cristãos rude e sem cultura, pessoas iletradas, pessoas burras. Havia rumores também que os cristãos eles eram canibais porque eles participavam da ceia do Senhor, na qual eles se alimentavam simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo. Os crentes também foram acusados de deslealdade ao Estado, de perturbarem a ordem social, porque eles se recusavam a prestar culto a César, que era senhor do Império Romano. E para eles só havia um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns inimigos da cruz chegaram a afirmar que os crentes participavam de orgias e crimes hediondos, caluniavam os cristãos. Os pagãos politeístas acusavam os crentes de serem ateus, porque eles rejeitavam todos os deuses da mitologia e eles não oravam postos de pé num templo como os pagãos. A propósito, o templo veio deixar de existir em 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém pelo imperador Tito Vespasiano. E os cristãos, quando iam fazer as suas orações, faziam as orações com os olhos erguidos aos céus, com as mãos levantadas. Não havia ritual. E os pagãos, olhando aquilo ali, os acusavam de serem ateus, porque tinham um só Deus e não faziam os rituais que eles faziam. O preço de seguir a Cristo, meus irmãos, no Império Romano era elevadíssimo. Em outras palavras, seguir a Cristo era sinal atestado de óbito. Era colocar sua cabeça a prêmio na guilhotina. Homens ímpios sempre tropeçam nisso, meus irmãos. Sempre tropeçam nessas coisas que eu estou dizendo a vocês aqui. E no final das contas se envergonham do Evangelho. Porque eles estão mais dispostos a agradar as pessoas, a ser politicamente corretos, preservar o status quo, manter a respeitabilidade social, ao invés de agradar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Infelizmente,
muitos cristãos modernos têm se envergonhado do Evangelho ao apoiar a ideologia de gênero, ao apoiar pautas feministas, ao apoiar linguagem neutra e todas essas baboseiras politicamente corretas, ao invés de defender valores bíblicos, os valores que estão registrados nas Escrituras. Algumas igrejas na Europa, inclusive, caso você não saiba, já estão usando linguagem neutra nos certificados de batismo que eles têm entregue nas suas reuniões, porque eles acreditam que isso é mais apropriado para os nossos tempos. Esses pseudo-crentes, na verdade, são uma vergonha para o Evangelho. Pois bem, nós temos considerado a razão do apóstolo ter usado essa forma particular de expressão. Não me envergonho do Evangelho. A finalidade, então, era ajudar, encorajar os cristãos romanos a não cederem às pressões multilaterais que eles sofriam para se envergonharem do Evangelho na sua cultura. Mas é possível que seja correto acrescentar mais uma razão pela qual o apóstolo diz para os cristãos romanos que eles não se envergonhem do Evangelho. E essa razão é que o próprio apóstolo Paulo, é possível, experimentou o que é ser tentado, no sentido de se envergonhar da mensagem do Evangelho. Eu não estou dizendo que ele se envergonhou do Evangelho, mas eu concordo com aqueles que dizem que ele foi tentado a se envergonhar do Evangelho. Bem como qualquer um de nós, enquanto homens humanos, estamos sujeitos a esse tipo de tentação. Sem dúvida, meus irmãos, o apóstolo Paulo teve tentações nesse aspecto muito mais intensas do que a maioria de nós jamais tivemos. Por causa da pregação do Evangelho, Paulo sofreu rejeição e severas perseguições, a ponto de quase ser morto. Ele foi preso em Filipos, expulso de Tessalônica, contrabandeado para fora de Damasco e Bereia, zombado pelos intelectuais de Atenas, considerado um tolo em Corinto, além de apedrejado e deixado para morrer em Listra. Apesar dessas pressões esmagadoras, meus irmãos, Paulo não se envergonhou do Evangelho. O apóstolo superou essa tentação e agora ele diz deliberadamente aos cristãos romanos que ele estava fervorosamente disposto a pregar e a ensinar o Evangelho em Roma, o centro do mundo, a capital do império pagão que governou praticamente todo mundo conhecido da época. Ele não se intimidou porque ele tinha um senso de dívida para com o mundo. E por isso é que ele diz com autoridade e convicção: não me envergonho do Evangelho. Mas como o apóstolo superou essa tentação de não se envergonhar do Evangelho? Ele nos diz na sequência, no versículo 16, volta lá para Romanos, capítulo 1, verso 16, vamos acompanhar aqui o fluxo do texto. Romanos 1, 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse trecho aqui nós temos, meus irmãos, o termo vital para toda atitude do orgulho de Paulo em relação ao Evangelho. O termo aqui é poder, traduzido, que é a tradução da palavra grega dunamis, da qual deriva o termo moderno dinamite. Por essa razão, alguns pregadores dizem aqui que o que Paulo está realmente dizendo é que o Evangelho ele funciona como uma dinamite de Deus em nossa vida. E esse poder entra no coração humano e explode tudo, transformando a nossa vida para melhor. Eu não discordo que o Evangelho age de fato no nível do coração e de fato transforma o homem. Isso daqui é teologicamente correto. Contudo, é violar o real sentido do texto dizer que a ideia que Paulo tem em mente aqui, escrevendo aos romanos no primeiro século depois de Cristo, é semelhante a um artefato explosivo inventado somente no século XIX. Isso é um anacronismo. Na verdade, o poder de Deus é exatamente o oposto da ideia de poder humano. Os romanos vangloriavam-se sempre do seu poder bélico, um poder destruidor, a força pela qual eles conquistaram o mundo, conquistaram outros povos e agregaram ao império. Começou com um reino, depois se converteu em uma república e finalmente no grande império romano. Milhares de pessoas habitavam o império romano porque
o Império Romano ia anexando os povos ao seu território. O Império Romano também orgulhava-se do seu poder intelectual como um centro de difusão cultural, o centro da cultura do mundo, onde estavam reunidos poetas, filósofos, juristas, teatrólogos, historiadores e etc. Roma era uma megalópole cosmopolita, porque gente de todo mundo passava ali e vários povos adentravam Roma na esperança de viver naquele grande império. Roma era considerada a capital do mundo, meus irmãos, a cidade eterna. Poucos impérios em qualquer época da história da humanidade rivalizaram em tamanho, poder e esplendor com o Império Romano. Mas apesar de toda essa glória e de toda essa sofisticação, a vida moral dos habitantes de Roma era tão suja e podre quanto a cloaca máxima, o famoso sistema de esgoto romano. Os povos que eram anexados ao Império Romano despejavam ali as suas imundícies. Roma aumentava o seu território, mas também aumentava a sua vida imoral. Idolatrias, corrupções, miséria e o pecado dos povos eram integrados ao Império Romano. Essa era a prova inconteste, meus irmãos, do fracasso da filosofia grega. E há quem diga que o Império Romano ruiu por causa da baixa vida moral dos seus cidadãos. E essa era a prova inconteste de que a filosofia grega, que concentrou toda a sua ênfase em mudar a vida interior do homem através de uma reforma moral e da autodisciplina, falhou. A filosofia grega da qual os romanos se orgulhavam falhou, não ajudou eles a viverem uma vida moral maior do que os cristãos. O filósofo estoico grego Epíteto chamou sua sala de aula de o hospital para as almas doentes. Outro filósofo grego chamou seu ensino de o remédio da salvação. A tolice desse ensino, meus irmãos, é evidente no fato que os efeitos da queda permaneceram inalteráveis na cidade eterna. E o cidadão romano não tinha absolutamente nada de celestial. Séculos se passaram e a filosofia continua e continuará impotente para salvar o homem. Não apenas a filosofia, mas qualquer recurso humano continua impotente para o homem se salvar. Contudo, o apóstolo está declarando aqui a estes cristãos romanos que o poder do evangelho é muitíssimo superior, porque oferece a salvação do homem. E isto não ocorre por meio de um imperador, por meio de uma nação ou de alguma filosofia ou teoria humana, mas unicamente por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o evangelho não é uma nova filosofia. O evangelho não é um novo poder humano. O evangelho não é uma nova técnica, estratégia, nem mesmo um sistema ético. É a exposição de um certo número de fatos. É a manifestação do Deus onipotente na história da humanidade por meio de Jesus Cristo para a salvação de qualquer tipo de homem por intermédio da fé. O evangelho é, diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus para a salvação. O que significa então salvação? Nós devemos entender a salvação tanto do ponto de vista negativo quanto do positivo. No sentido negativo, a salvação é, em primeiro lugar e acima de tudo, libertação do pecado. É uma libertação completa da culpa, do poder, da corrupção, do pecado e finalmente da presença do pecado. Esta salvação traz tudo isso e será consumada plenamente no futuro, quando nós não mais estaremos sujeitos a pecar, nem sujeitos a morrer. E por isso diz Paulo, não me envergonho do evangelho. Podem zombar, podem escarnecer, podem ridicularizar a minha mensagem. Falem o que quiser, mas é uma mensagem libertadora. É a mensagem que me foi entregue por revelação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. É uma mensagem que nos livra do pecado, da escravidão que começou no Éden. É essa mensagem que resolve o problema de Gênesis. É esse argumento, meus irmãos, que o apóstolo vai desenvolver vigorosamente, do versículo 18 deste capítulo 1 até praticamente o final da sua carta. Uma magnífica, sublime, esplendorosa exposição da mensagem do evangelho de uma maneira sistemática aos cristãos romanos. Agora, no sentido positivo, a salvação nos introduz num relacionamento de paz com Deus
e em consequência disso na vida eterna com Ele, dando-nos a esperança da glória, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1, e também vai dizer no capítulo 8, mais a seguir. Nós nunca podemos pensar na salvação apenas em termos de perdão de pecados, apenas em termos de reforma moral ou alívio de algum problema emocional. Isso pode estar envolvido na salvação, mas a salvação não está reduzida a isso. A salvação é muito mais do que isso. Isso é apenas o começo da salvação e nos conduz a algo ainda mais maravilhoso e glorioso, que é a comunhão com Deus. Porque a tragédia do pecado é que no Éden o homem perdeu a comunhão com Deus. O companheirismo, o relacionamento com Deus é a maior bênção da salvação. A maior bênção da salvação é o próprio Deus. O indivíduo pode parar de beber, o indivíduo pode parar de fumar, superar a pornografia, reformar o casamento ao conhecer a igreja e frequentar assiduamente os cultos aos domingos. É possível mesmo para o incrédulo, meus irmãos, deixar de praticar alguns pecados particulares, alguns vícios específicos. Todavia, ninguém pode dizer que é salvo verdadeiramente, regenerado, enquanto a comunhão, o companheirismo, a paz com Deus não for restabelecido por meio do arrependimento de pecados e da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Dou ênfase a isso porque o evangélico moderno é comumente definido em termos reducionistas apenas como alguém que não bebe e não fuma e que aos domingos veste roupa social e vai para a igreja com uma Bíblia embaixo do braço. Essa é a definição básica do crente no nosso contexto evangélico brasileiro. O problema dessa definição é que existem milhares de pessoas no nosso país, inclusive agora, que não bebem, não fumam e vão assiduamente à igreja, inclusive seitas, mas que não têm um relacionamento genuíno com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas aí fora também costumam definir um pecador apenas como alguém que mata e rouba. Porque elas dizem, eu nunca matei, eu nunca roubei. Então eu acho que eu não estou tão mal assim diante de Deus. E o que elas estão fazendo? Estão resumindo ou sumariando os 10 mandamentos, toda a vontade de Deus, em apenas 2. Fazendo o seu próprio resumo. Nunca matei, nunca roubei, então está tudo bem, não sou uma pessoa tão ruim assim. Mas não foi esse o resumo que Jesus fez. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua energia, e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de Jesus. Não é nunca matar e nunca roubar. Você não deve fazer isso, é verdade. Mas o resumo de Jesus é que você ame a Deus. Nisso se resume toda a lei, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quem, a parte de Jesus Cristo, consegue amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ama a si mesmo, a cada segundo da sua existência, com cada fibra, átomo do seu ser, quem consegue essa proeza? Somente um, Jesus Cristo, conseguiu. E viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. E as pessoas que pensam dessa maneira, o contrário disso, nunca foram regeneradas, nunca se converteram verdadeiramente, nunca experimentaram a paz com Deus através de Cristo Jesus. Não conhecem a Deus, nem Deus as conhece. São amigas do mundo, mas não amigos de Deus. O relacionamento com Deus, meus irmãos, é parte essencial da salvação. E, portanto, não hesito dizer que alguém não é salvo se não está nessa nova relação de paz com Deus em Cristo Jesus. Não há verdadeiro relacionamento com Deus à parte de arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Tolere-me um pouco mais ao repetir isso daqui, mas aqui está o centro da mensagem do Evangelho. Essa grandeza e a amplitude da salvação, o motivo pelo qual Paulo se orgulha do Evangelho, se gloria nele. Essa é a grande verdade que ele gosta de pregar. E ele próprio experimentou dramaticamente esse magnífico poder do Evangelho na estrada de Damasco. Por essa razão, ele quer visitar os cristãos romanos. Ele quer ir àquela igreja que ele não plantou, que ele nunca esteve lá, que ele não conheceu, mas que ele ouvia falar da fé que eles tinham. E ele queria ir até eles, desejava vê-los, estava ansioso para dizer a eles como eles poderiam
ser salvos e conhecer mais a Jesus Cristo. Assim como ele, o principal dos pecadores, também foi salvo por Jesus. Ele queria pregar o evangelho em Roma e queria usar aquela igreja influente, cuja fé era conhecida por todo mundo, para espalhar a mensagem do evangelho, inclusive até a Espanha, que é onde ele desejava chegar, e pede apoio aos romanos no final desta carta aqui no capítulo 16. O poder do evangelho abalou Paulo na estrada de Damasco, meus irmãos. Ali estava um religioso ortodoxo, erudito, um intelectual, um PhD em teologia, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, de elevado padrão moral, um homem à frente da sua geração, de uma linhagem nobre, hebreus de hebreus, mas morto em seus delitos e pecados, cheio de ódio contra Cristo e, portanto, sob a ira de Deus. Mas naquele momento em que ele estava na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, não estava buscando a Cristo, estava com autorização das sinagogas para perseguir os cristãos, quando toda a sua inclinação era sempre e somente para praticar o mal, com ódio no coração, o Senhor Jesus resplandeceu diante dele com grande glória e envergou aquele homem orgulhoso e violento, para que ele conhecesse a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus não perguntou se Paulo queria aceitá-lo. Deus simplesmente colocou aquele homem orgulhoso abaixo e o rendeu à sua vontade. E essa experiência de conversão de Paulo foi tão súbita e dramática, meus irmãos. O poder que o invadiu foi tão potente e transformador, que logo ele começou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nada mais interessava a Paulo a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele renunciou a toda a sabedoria humana, toda a atitude da sua vida ele próprio sumariou. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, decidi nada saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. E aqui está este homem, meus irmãos, cerca de 23 anos depois da sua conversão, no final da sua terceira viagem missionária, escrevendo a estes cristãos romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. E ele não está dizendo isso porque ele leu em algum papiro ou adquiriu esse conhecimento de algum outro apóstolo, mas porque ele recebeu isso de Jesus Cristo por revelação, como um nascido fora do tempo. Paulo, meus irmãos, nunca diz qualquer coisa por mero efeito retórico. As suas palavras estão sempre em conexão com aquilo que ele vive. Ele estava falando daquilo da própria vida. O evangelho para ele não era uma filosofia, não era um ensino ético, não era mera teoria, de maneira nenhuma, meus irmãos. Paulo experimentou poderosamente essa salvação e a anunciou corajosamente, até ser decapitado por Nero, 10 anos depois de escrever essa carta aos romanos. Paulo definitivamente não se envergonhou do evangelho, resistiu bravamente e bradou as suas últimas palavras: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo não podia se salvar praticando as obras da lei, porque a queda o tornou incapaz de fazê-lo e o colocou debaixo do pecado, sob o jugo do pecado. Entretanto, ele mesmo diz aos Romanos capítulo 8, versos 3 e 4, ouça com atenção: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, e ele mesmo não conseguiu fazer, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Meus irmãos, é Deus quem realiza toda a obra de salvação. É Deus quem age, e o que o homem pode fazer com a sua vontade é somente cair no pecado e continuar pecando. Deus deu a vontade do homem se salvar e deu também a ele a prova de que ele não poderia se salvar. Ainda que o homem vivesse mais 1000 anos, ele não poderia se salvar. Deus deu a oportunidade de um mundo se desenvolver, de alcançar algum sistema ético, da filosofia entrar em cena, do homem chegar ao seu autodesenvolvimento intelectual. E nada disso resultou, nada disso foi suficiente para mudar a sua condição. Deus mostrou, demorando todo esse tempo para enviar Jesus Cristo na plenitude dos tempos, a fim de mostrar ao homem
que ele não tem condições de se salvar. Desenvolva-se como desenvolver, avance o que avançar, mas o homem nunca vai poder reformar a sua condição. É Deus quem está fazendo isso. O que o homem pode fazer, se Deus nos entregasse nesse mundo, nós iríamos continuar pecando e nunca nós nos voltaríamos para Ele. O Evangelho não é algo que nos diz o que devemos fazer para nos salvarmos. O Evangelho nos diz como Deus providenciou o nosso Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Quando eu estava lá na nossa congregação do Júlia Cefé, eu já contei isso daqui no púlpito, eu estava lá ensinando o que era o Evangelho. Foi um dos primeiros estudos que eu dei ali naquela congregação, foi o que é o Evangelho. E aí um irmão, com alguma dificuldade de absorver o ensino de que o Evangelho diz respeito não a algo que nós fazemos, mas a algo que Cristo fez, diz respeito à vida de Cristo, não à nossa vida. Ele disse assim: não, mas amar ao próximo é o Evangelho. Opa, cuidado com esse tipo de afirmação. Amar ao próximo é uma implicação do Evangelho. Amar ao próximo está onde? Jesus resumiu amar ao próximo como o quê? Lei. Lei não é Evangelho. Evangelho não é aquilo que nós fazemos para nos salvar. Evangelho não é pare de beber, pare de fumar e venha para Cristo. Evangelho não te chama para você deixar de fazer algumas coisas, reformar a sua vida e então vir para Jesus. O Evangelho chama você para tomar uma decisão de abandonar os seus pecados e vir a Cristo para que Ele transforme a sua vida. E Ele vai transformar, Ele vai fazer isso com todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele. O Evangelho diz respeito à vida de Cristo, às obras de Cristo, não às nossas obras, não aquilo que nós fazemos. É um anúncio do grande esquema de Deus para salvar o homem do pecado e do inferno por meio da cruz de Cristo, cujos efeitos continuam a ser aplicados, repito, a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia unicamente em Jesus Cristo para a salvação. Foi essa salvação toda operada por Deus do início ao fim que Paulo experimentou. E acima de tudo, o encorajou a não se envergonhar do Evangelho, de modo a se levantar para pregar diante de quem quer que fosse e confrontar o ensino de todos os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, os estoicos, os epicureus, Paulo, pela transformação que ele experimentou na sua vida e a mensagem que ele conheceu. Ele poderia ficar diante de qualquer homem e pregar a palavra de Deus sem temor, temendo apenas ao Senhor. E também defrontar o grande império romano, o que no final custaria a sua própria vida. O crente jamais se envergonha da verdade. Você se envergonha do Evangelho? Você experimentou essa grandiosa salvação? Você oculta a verdade para se preservar e agradar aos ímpios, os crentes, o mundo? Você tem sido uma testemunha corajosa de Cristo aonde você está, a despeito das consequências e contradições que você pode sofrer? Você tem medo do que as pessoas vão pensar? Você tem medo de sofrer? Você tem medo de sofrer pelo Evangelho? Os romanos a quem Paulo escreveu não se envergonharam do Evangelho e foram lançados aos leões, decapitados e queimados vivos e pendurados em postes para iluminar as ruas de Roma. É preferível que o mundo se envergonhe de você por causa do Evangelho, do que Cristo se envergonhar de você por causa do seu desprezo ao Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todos os homens, sem distinção. E essa é a mensagem que nós recebemos da parte do Senhor essa noite por meio da exposição da palavra. Qual é a sua condição, meu irmão, você que está aqui essa noite? Você que tem visitantes aqui entre nós. Você tem se envergonhado da mensagem do Evangelho? O que tem te impedido de vir até Jesus? É a opinião dos seus amigos? É a opinião da sua família? Você tem se envergonhado do Evangelho no seu trabalho, se você já é crente? Qual é a sua condição? O Senhor sabe da luta que cada um está passando aqui. Mas essa noite, a mensagem foi muito clara. O Senhor está te chamando para que você não se envergonhe do Evangelho. Porque aquele que negar
Jesus aqui na terra será negado diante dos anjos do céu na eternidade. Que esse não seja o seu caso. E nós não vamos poder te ajudar se nós não te conhecermos, se nós não sabermos quem você é. E por isso eu queria, nessa noite, te conhecer e te ajudar na tua caminhada, para que você jamais se envergonhe do Evangelho, que você inicie a sua vida com Cristo. Se esse é o seu caso, levante a sua mão, queria pedir para que a igreja estivesse orando, e eu quero orar pela sua vida, e também quero te conhecer, quero orar com você. Levante a sua mão, por gentileza, se esse é o seu caso. Ali atrás, já vi, você levantou a mão, esse jovem aqui, eu quero orar contigo. Mais alguém lá atrás levantou as mãos, eu quero orar também pela sua vida. Mais alguém na galeria, aqui embaixo, deseja que eu ore por você e para que nós, como igreja, te conheçamos e te ajudamos. Se você vem para a igreja, senta aí atrás, ouve a palavra, sai e vive uma vida isolada, a gente não vai poder te ajudar. Deus não intentou que a vida fosse vivida na privacidade da sua vida individual. Deus não intentou que a sua vida fosse vivida dessa maneira, mas no contexto da igreja, e essas pessoas aqui vão te ajudar a você batalhar o bom combate da fé. Juntos, todos nós estamos lutando até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Vocês que levantaram a mão, gostaria de pedir que vocês viessem aqui à frente. Eu gostaria de orar junto com vocês aqui, encerrando a nossa ministração. Queria chamar também os irmãos da integração para virem juntos, para registrar aqui, tomar nota da identificação desses irmãos. Venha à frente, por favor, você que levantou a mão ali, sem vergonha. Nós acabamos de ouvir uma mensagem sobre não se envergonhar do Evangelho, né? Se você se envergonhar de vir aqui à frente, no meio dos crentes que amam a mensagem da cruz e querem o seu bem, lá fora você não vai assumir o nome de Jesus Cristo, você vai se envergonhar de Jesus. Deixa eu orar com vocês. O Jefferson, o Neto e a Rebeca estão entregando a vida a Jesus. Reconciliar. O Neto está entregando a vida a Jesus, certo? Então vamos orar por eles e ao final eles vão tomar nota do nome de vocês para que a gente consiga acompanhá-los da melhor maneira. Vamos orar juntos. Pai, colocamos essas vidas diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo neles, os regenere e ajude-os a viver a vida abundante, cheia do Teu Espírito Santo, que Tu projetaste para nós e deseja que nós vivamos. Livra-os de todo mal, livra-os de todo pecado, fortalece-os daqui para frente contra as ciladas do diabo. E nós juntos, Senhor, rogamos para que o Senhor não permita que Satanás arranque a semente que foi semeada nessa noite do coração desses pequeninos. Que encontre bom solo, frutifique a 30, 60 e até 100 por um, para honra, glória e louvor do Teu santo nome em Cristo Jesus. Amém.